E paz e misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso único e eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Sem mais delongas, irmãos, eu gostaria que eu e você possamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 9, verso 57 até o 62. Quero parabenizar toda a organização da comunidade eclesial para esse evento. É 43 anos, mestre? Do grupo Jeová Nissi. Está mais velho do que eu. Todos encontraram, digo amém. Se você não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Posso ler? Então vamos lá. No epiteto da minha Bíblia, que é uma King James 1611 atualizada, a nomenclatura que está é o alto custo do discipulado. E diz assim um texto. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versos de números ímpares e a comunidade eclesial os versos de números pares. Diz assim: quando estava andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Verso 58. Entretanto, a outro homem fez o convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar o meu pai. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me despedir-me dos meus familiares. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te rendemos ao teu excelso e glorioso nome. Ó Pai bendito e maravilhoso, que eu possa ficar atrás da cruz e só apareça Jesus, sereno em poder, de exaltação, é digno de honra, de toda a majestade. Nós estamos aqui não para comemorar somente os 43 anos desse grupo maravilhoso que cresceu no âmago do teu coração. Nós estamos aqui para comemorar aquele que venceu a morte, o diabo, o pecado, e está vivo pelos séculos dos séculos. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos respectivos assentos. Não cansarei a comunidade eclesial, que eu já estou sabendo que vocês estão aqui desde as 18 horas. Espero que vocês me aguentem no mínimo aí meia hora. No século XVI, o general mexicano Hernandesto foi invadir o Império Azteca. E uma das coisas que ele notou é que durante a batalha, durante o dia, os seus soldados estavam perdendo. E um dos seus soldados teve a brilhante ideia de pegar os navios e voltar. Numa reunião com o seu exército, ele disse o seguinte: queime todos os navios. E queimaram todos os navios, pastor Jonatas. E aquele exército venceu aquela batalha. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se eles voltassem para o navio, eles perderiam a batalha. E por que ele mandou queimar o navio? Para não ter opção de retornar. A mesma mensagem o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ele deixa bem claro: aquele que para entrar no reino dos céus, ele não pode olhar para trás. Você sabe por quê, meus irmãos? Olhar para trás, dentro de um contexto judaico da história do primeiro século, é uma questão de imaturidade. Quantos cristãos são imaturos? Porque estão mais desejosos das coisas que ele renunciou. Paulo deixou bem claro que a vida cristã é o seguinte: 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Dwight Lyman Moody dizia o seguinte: Deus jogou o nosso pecado no mar do esquecimento e colocou uma placa: proibido pescar. Você sabe por quê, meu irmão? Porque olhar para trás é negar a cruz de Cristo. Olhar para trás é dizer que o sacrifício dele não é suficiente. Olhar para trás é dizer que as coisas do mundo são melhores. Por isso que Paulo disse em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, quando olhamos para trás, nós somos imaturos, nós somos murmuradores, nós somos blasfemadores. Mas um crente maduro, ele faz como Abacuque, que sabia que ia perder tudo da vida dele, mas ele canta dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que as malhadas das ovelhas fujam do aprisco e nos currais não hajam gado, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová é a minha força. Coisa triste, irmãos. Sabe por que Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado, o arado é o método agrícola judaico do primeiro século, são madeiras que são colocadas para poder fazer o trilho da onde vai colocar-se a semente para nascer os frutos. E o que é que acontece? William Buckley, William Hendricks vai dizer que esse material é muito leve e qualquer deslize, se não tiver totalmente empenhado, sabe o que vai acontecer? Vai destruir toda a plantação. A pergunta que eu quero fazer aqui para você hoje: vale a pena você olhar para trás? Lutero dizia: viva como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e que ele vai retornar amanhã. O foco do crente, ele pode trabalhar, ele pode estudar, ele pode fazer o que ele quiser, mas o foco do crente, irmão, não é olhar para trás. O foco do crente é olhar para Jesus, é olhar para Jesus, é olhar para Jesus, é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso que o nosso chamado, meus queridos e amados irmãos, não deve ser por impulso, pastor Jonatas. Sabe por quê? Porque um dos personagens falado aqui nesse texto, ele disse assim: eu quero te seguir. Jesus olhou para ele e disse assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você sabe o que é isso, irmãos? Porque o evangelho, ele deve ser urgente. O evangelho não é para amanhã, o evangelho é hoje. Porque se Jesus voltar hoje, a igreja tem que subir para o céu. É hoje. Paulo disse o seguinte, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, verso 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Considerai-vos mortos para o pecado hoje, para Cristo Jesus o nosso Senhor. Não use os vossos membros como instrumento de injustiça, mas utilizai-vos para Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque está debaixo da lei, mas debaixo da graça. É hoje. É hoje, meu irmão. Não é para amanhã, é hoje. Se é para renunciar ao pecado, é hoje. John Owen dizia o seguinte: sabe qual é a causa do nosso esfriamento espiritual? É porque nós estamos aptos a guardar os nossos pecados no sótão dos nossos corações. Vou fazer uma pergunta aqui para você: quantas mulheres não podiam estar aqui hoje? Quantos homens de Deus que falavam em línguas estranhas e pregavam e poderiam estar aqui hoje? Mas olharam para trás, para os prazeres da carne. Mas Jesus está dizendo aqui essa noite: eu quero é você por inteiro, é hoje. Ah, meus irmãos, está sendo gravado aí? Com todo respeito, sem nenhum tipo de licenciosidade, pastor Jonatas, para mim, é um dos melhores cantores que eu já vi pessoalmente na minha vida. E talvez um dos pastores mais abonados de Jaboatão. Alguns rapazes, pastor Jonatas, que eu conheci,
que parecia o coachar dos anjos na terra. Mas sabe o que aconteceu? Olharam para trás. Tem aquela série, as séries da Netflix, todas elas, sem exceção, paga pedágio do movimento LGBTQI+, não sei lá das quantas. Instagram, meu irmão, Instagram é um soft porn. Pessoas colocam, exibem até as suas partes quase mais íntimas. Sabe o que é isso? Estão olhando para trás. Perdeu o fervor espiritual. Não tem mais o desejo de orar. A primeira coisa que pensa é pegar no celular para ver quem mandou mensagem. Mas uma igreja madura, meus irmãos, ela já se acorda com o joelho dobrado no chão. Eu não sou bom de cantar, mas tinha um hino lá atrás. Creuza de Oliveira. Se eu não estou falhando a memória. Desperta a madrugada e clama. O teu tema seja buscar a Deus em oração. Pelo óleo da unção de Deus, tu verás descer, que vem lá do céu. Deus marcou esse encontro aqui aos 43 anos desse grupo para aquecer o nosso coração e não olhar para trás, olhar para o céu, para Jesus, para a glória dele. A W. Plick diz o seguinte: o evangelho de hoje, o evangelho moderno, criou um Deus sem ira e um homem sem pecado. As igrejas hoje estão olhando tanto para trás, que até as mensagens que são produzidas é para alisar o ego dos crentes. Já disse Leonardo Ravenhill, se Jesus pregasse o evangelho hoje, ele jamais seria crucificado. Você sabe por quê? Porque o pessoal não quer olhar para frente. O pessoal só quer as benesses. As pessoas só querem aquilo que Jesus pode dar. Meu irmão, o maior presente que a gente ganhou não foi os 43 anos, foi na cruz quando Jesus gritou: está consumado! Meu irmão, se não der oportunidade, isso não tem na Remidos do Senhor, isso tem lá em Paulista. Se não der oportunidade, quer apostatar. Sabe por quê? Porque ele pensa que o centro do culto é ele. O centro do culto aqui não é homem. O centro do culto é Jesus. É Jesus. É Jesus de Nazaré. Por isso que Paulo disse em Colossenses 1,13: e ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, a saber, pelo seu sangue. Ele é o Deus invisível, o primogênito da criação. Por ele foram criadas todas as coisas visíveis nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Por isso, eu acho lindo esse texto. João está na ilha de Patmos, 95 anos de idade. O homem que viu todo o colégio apostólico morrendo de forma cruenta. Paulo decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Barnabé arrastado a corpo nu, mal vergonha do mundo. Os cristãos estavam sendo sentenciados. João está na ilha de Patmos. Não tem água. Sistema penitenciário dos piores inimagináveis. Um homem de 95 anos, Diocleciano diz: joga esse velho dentro da cadeia, não vai fazer mais nada, 95 anos. Quando João está lá, na cadeia, porque João não olhou para trás.
João continuou segurando o arado. A Bíblia diz que ele viu os céus abertos. E quando ele viu aqueles céus abertos, uma voz, como a de muitas águas, dizia assim: João, sobe para cá que eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quando João olhou, o homem com a cabeça branca como a lã, os seus olhos como chama de fogo, da sua boca uma espada aguda, os seus pés como latão reluzente, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você sabe por quê, meu irmão? Quem continua com a mão no arado, o céu está aberto na sua casa, no seu ministério, e aqui hoje, nos 43 anos desse grupo. Me chamaram porque quiseram. Evangelho, sabe o que é? Renúncia. Tem que renunciar. Tem que renunciar. Todos os autores, não, todos os grandes personagens da historiografia canônica e extracanônica tiveram que renunciar. Se não renunciar, está olhando para trás. A primeira vez que Deus chama Abraão, em hebraico, lech lecha, sai da tua terra, sai do teu conforto, da tua parentela, que eu te mostrarei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias. Tem que ter renúncia. Hebreus 11:24 diz assim: Moisés, pela fé, preferiu deixar de ser chamado de filho da filha de Faraó para sofrer com os hebreus no deserto, porque de longe considerou Cristo melhor do que as riquezas do Egito. Josué, no apogeu do ministério, a nação israelita cocheando dois pensamentos. Josué 24:15. Se vocês quiserem servir ao Deus da além do Jordão, vocês podem servir. Eu vou renunciar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus chamou os apóstolos e disse assim: vinde após minha renúncia, que vos farei pescadores de homens. Renúncia. Diz a Bíblia em Filipenses capítulo 3, verso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13. Paulo diz assim: se eu quisesse me gloriar na carne, eu podia muito mais do que todo mundo. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou hebreu de hebreus. Só para você ter noção, dos fariseus, só 15% falava o Paulo hebraico, é mais antigo. Paulo falava: sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim. Segundo a lei, fui fariseu, professor da lei. E segundo o zelo que há na lei, eu era irrepreensível, não tinha mancha nenhuma. Mas o que para mim era lucro, eu renunciei, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E uma coisa eu faço, e não a julgo ter alcançado, me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Pergunta: qual é a renúncia que Jesus está pedindo a você essa noite? Às vezes nós pensamos que não tem aqui isso não, pastor Jonatas, que a renúncia é alguma coisa demais. Deus não quer o seu carro não, irmão. Deus não quer a sua casa não. Deus só quer que você trate bem o seu marido. Só isso. Eu não sou pastor, mas eu dou aula de ética pastoral, sem ser pastor. Meio contraditório, né? A quantidade de homem que diz assim: eu chego suado em casa,
Eu só queria que minha esposa me desse um abraço. Eu só queria que a minha esposa não me comparasse com esses metrosexuais. Eu só queria que minha esposa dissesse para mim: meu filho, você está dando duro, você chega suado, mas mesmo assim, você é o presente que Deus me deu. Jesus está falando aqui essa noite. Jesus está falando aqui essa noite. E eu não tenho dúvida que seu casamento vai ficar melhor. Sabe por quê? Porque você está renunciando. E renunciar, quando nós renunciamos, as benesses dos céus chegam na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério. É noite de renunciar. Agostinho Hipona dizia o seguinte: aonde os meus sonhos não é os teus, Senhor, destrua-os. Tertuliano ia ser um dos maiores juristas da história de Roma. Quando ele conheceu Jesus, ele abandonou tudo e foi seguir a Jesus. Gregório de Nissa era um homem totalmente abandonado. Deixou tudo para orar no deserto. Tomás de Aquino, família rica. A família dele prendeu ele 1 ano dentro de casa para que ele não fosse teólogo. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, deixou a carreira de jurista para ser um promotor do reino de Deus. John Calvino era para ser também jurista, mas abandonou tudo por causa do reino dos céus. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, quando Hitler implantou o nazismo, se eu estiver errado me corrija, pastor Jonatas. Quando Hitler implantou o nazismo, ele disse que todo pastor, todo membro da igreja alemã deveria se submeter a ele. Hitler é o senhor da Alemanha. Sabe o que Dietrich Bonhoeffer? Ele pode ser até o senhor da Alemanha, mas o meu Senhor manda na terra, manda no céu, manda em todos os lugares. Já disse Abraham Kuyper, ele disse: Jesus, ele tem todo o poder de dizer que cada coisa na terra é minha. Renúncia, 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 renúncia. John Wesley dizia: quanto menos nós temos da terra, mais nós temos dos céus. Você está com a mão no arado? Você está com a mão no arado? O foco para frente. O foco é para frente. Pode acontecer o que for, o vendaval que vier, quem está com a mão no arado e olhando na frente, ele vai dizer: pode vir o que for, eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus, louvado seja Deus. E por isso que Jesus disse: não é apto para o reino dos céus. Lembre-se, meu irmão, Trump, Bolsonaro, Lula, Maduro, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, todos esses vão passar, mas o reino dos céus é hoje, é amanhã, é depois da manhã, é na eternidade. O reino dos céus, meus irmãos, nos aguarda. Olhe para frente, porque vai chegar o dia que nós vamos cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Todas as pessoas que renunciaram, que seguraram no arado, foi a que Deus mais usou. Precisa falar do apóstolo Paulo? Segundo A.T. Robertson, o maior exegeta da história da igreja,
Ele diz o seguinte: Paulo viveu 30 anos, 10 anos estudando, 10 anos preso e 10 anos pregando. Paulo renunciou à vida dele em favor do ministério. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1: importa que os homens nos considerem como dispenseiros de Cristo. A palavra ali, ministro de Cristo. Quem aqui já assistiu o filme Ben-Hur? Já assistiu o filme Ben-Hur? Quando ele é condenado à morte, a pessoa tem que pagar uma pena ao Estado romano. O que é que se fazia? Tirava toda a roupa daquela pessoa e dava um remo de 4,40 metros. A única função daquela pessoa, sabe o que era? Remar. A sua função é remar. Tô com dor? Reme. Tô rico? Reme. Tô desempregado? Reme. Foi diagnosticado com a doença? Reme. Tá pobre? Reme. Tá andando de ônibus? Reme. Tá andando de Uber? Reme. Tá andando de BMW? Reme. Tá ganhando dinheiro? Reme. A nossa função aqui essa noite não é parar, é levantar a cabeça e continuar remando para a glória dele. Agostinho de Hipona. Precisa falar? A mãe dele orava incessantemente, Dona Mônica. E o bispo Ambrósio batizou Agostinho, rico, igual o pastor Jonatas, muito abonado. Quando ele sai do batismo, batiza ele, o filho dele. Quando ele volta para Hipona, no meio do caminho morre a mãe e morre o filho. Agostinho de Hipona renuncia a tudo. Ele era um orador do Império Romano e, diga-se de passagem, altamente prostituto. Agostinho de Hipona é, depois do apóstolo Paulo, o maior teólogo da história da igreja. Agostinho de Hipona vai debater contra Pelágio. Pelágio dizia que o homem por si só pode chegar a Deus. Agostinho dizia que o homem ele só pode ir a Deus pela graça dele. Agostinho ele faz várias obras. Primeiro homem a fazer uma obra de homilética para que as pessoas aprendessem a pregar. Agostinho de Hipona, ele defende o cristianismo. Sabe quem vai ler os escritos de Agostinho de Hipona? Nada mais nada menos do que Martim Lutero. Martim Lutero renunciou a tudo e a todos. Quando ele olhou para a Bíblia, ele chega na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Quando ele olha para a Bíblia e vê o que o pessoal pregava lá, ele disse: tem alguma coisa errada. O que vocês estão falando não está de acordo com a Bíblia. 31 de outubro de 1517, coloca as 95 teses diante na porta de Wittenberg, na Alemanha, dizendo que o justo viverá pela fé. Sabe que uma das passagens mais bonitas que ele vai dizer? Na tese 53, o maior tesouro da igreja não é a cátedra de Pedro. O maior tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória de Deus. 3 anos depois, dia 18 a 21 de abril de 1521, ele é chamado para se retratar. Por quê? Se ele não negasse, morte. Já tinha acontecido isso com John Hus, já tinha acontecido com John Wycliffe e outras pessoas. Está lá o representante do Papa e de Carlos Magno, que diz assim: Lutero, você nega os seus escritos? Ele disse: eu nem nego e nem negarei, porque os papas e os concílios são contraditórios entre si, e se eu abrisse isso, eu não só abriria a janela, mas quanto a porta do grande mal. E não é bom que o homem volte contra a sua consciência, por meia consciência escrava da palavra de Deus. Quanto mais você renuncia, quanto mais você diz não pecado, Deus vai te usar cada vez mais poderosamente. O que falar de Calvino? Não sou calvinista, mas Dom Calvino ele escreveu 50.000 páginas. Não foi com o chat CBT não, viu? Foi na mão. Calvino, ele tinha mais de 32 doenças.
Chegou um momento que Calvino, ele estava escalado na igreja e foi pregar em cima da cama. E aí, pastor Jonatas? E se não der escova no cabelo, isso aqui não tem aqui não, tem lá em Paulista. E se não der escova no cabelo, não quer vir cultuar. Calvino com 5 anos perdeu o pai. Com 30 perdeu a mãe. Com 33 perdeu a esposa e seus 2 filhos. Ele nunca murmurou. Você sabe por quê? Porque quem renuncia, ele sabe quem toma conta da vida dele. Vai olhar para trás? Com os prazeres da carne? Vai continuar murmurando? Aqui não tem isso não. Vai continuar reclamando? Meus irmãos, hoje estamos comemorando 43 anos. E a mensagem do Evangelho para mim e para você essa noite: põe a mão no arado e olhe para frente. Olhe para frente. Não olhe para o seu pastor, porque senão você vai cair. Não olhe para mim, que senão você vai cair. Não olhe para a irmã, senão você vai cair. Olhe para aquele que morreu, ressuscitou e está vivo. Vivo, 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 vivo. Por isso nós estamos aqui. Tem uma das músicas mais belas que fala sobre isso. Porque Ele, posso crer, porque Ele vive, temor não há. Eu sei. Está na mão de quem? De quem? Jesus que vivo está. Jesus está tão vivo aqui essa noite. Sabe o que ele está dizendo? Perdoe. Perdoe quem lhe causou mal. Perdoe quem lhe causou feridas amargas e cruentas. Essa noite Jesus está dizendo: perdoe, olhe para a cruz, olhe para frente. Eu não ia falar isso aqui não, mas eu vou falar e eu vou encerrar com isso. Eu tenho 19 anos de caminhada cristã, pastor Jonatas. 19. Tudo que você imaginar, eu já cheirei, eu já injetei e já fumei. Já ingeri. Mas tinha uma avó na minha casa, hoje está com 84 anos, que orava e dizia assim: Jesus, tem piedade de mim, salva o meu neto. Eu me lembro que onde eu morava, só para você ter noção, o lugar que eu morava, o nome era Castelo de Grayskull. E no lugar que eu morava, eu não vou falar outras coisas, a minha televisão quebrou, pastor Jonatas. E eu perguntei a ela se ela podia tirar uma televisão para mim. Quando ela me viu de longe, entregou a televisão, eu disse: vai embora, minha avó. Eu olhei para trás, não vi ninguém, e eu entrei no lugar onde eu vivia. Quando eu subi aquelas escadas, minha avó disse assim: eu entrego a vida do meu neto em tuas mãos, Senhor. 15 dias depois eu voltei para casa com a crise. Eu queria morte. Eu queria morrer. E aquele desejo intenso de saber que a minha vida não valia mais nada. Minha mãe disse: vamos lá no Otávio de Freitas. Quando a gente chegou no Otávio de Freitas, eu cheguei primeiro. Quando eu cheguei primeiro, 3 irmãs. Tinha uns guriatãs de coqueiro, bem pequenininhas assim, as irmãs. Cabelo grande. Disseram assim: eu posso orar por você? Pode. Irmãos, quando aquelas irmãs começaram a orar por mim, meu coração começou a bombear de sangue. E aquela mulher disseram assim: eu nem sabia de nada, irmã missionária Paula. Deus vai te usar poderosamente. Como? Por aqui que parece, sou tímido.
Eu nunca imaginei na minha vida. Jesus me salvou, 3 meses me batizou, com 1 ano e meio eu estava pregando na igreja. Tempo depois entrei dentro do seminário, quando eu me esperei, virei professor. Para a glória de Deus, fiz alguma pós-graduação. E hoje eu estou aqui, sabe por quê? Eu estou tão feliz que eu não quero olhar para trás. Eu quero Jesus de Nazaré. Dá para cantar, pastor? Cantar a música? Não, o senhor não sei cantar, não. Quantos estão aqui olhando para frente e digam amém? Quantos aqui estão felizes com Jesus? Digam amém. Quantos aqui vão para o céu? Dêem glória a Deus. Sabe? Eu te amo, Deus é de Paula. A igreja de pé, por favor. Não, quem vai cantar? Eu tô fora. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o Jeová Rafá, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, o Jeová Sabaoth, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cadê o rapaz do som, hein? Foi arrebatado não, porque a gente está aqui. O rapaz do som está aí? Vai cantando aqui, por enquanto. Agora. Todo mundo sabe essa música. Eu te amo, essa eu te amo e como é forte. Levanta as suas mãos, você levante, levante. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo. Esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois tomaste meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, assim eu será meu. Toda luz da verdade é ser. Que deixou esse pobre, esse eu te amo, saber fechar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Adore a Ele nessa noite, ergue as suas mãos para o céu e diga: Jesus, eu te amo, eu te agradeço, porque esse amor não tem fim.
te amo, mas se eu sei a ver, toda a luz da verdade, assim viver. Eu te amo, toda pátria que deixou, mas que pode esse amo, eu não chamo, eu desprezou. Eu te amo, mas se alguém possa ver. Sim, eu te amo, Jesus. Continua bem baixinho aí, bem baixinho. Uma certa feita, um grupo de estudantes dos Estados Unidos fizeram uma visita na casa nada mais nada menos que John Wesley. John Wesley é um dos avivalistas do século XVIII. Só você ter noção, John Wesley dizia: é impossível um passarinho louvar a Deus primeiro do que eu, porque eu me acordo às 4 horas da manhã para prestar continência ao meu capitão. John Wesley orava tanto que no quarto dele estava a marca do joelho. E quando a professora, a pastor Jonas, chamou todos os alunos para ir embora, ela notou que faltava uma pessoa, uma criança. E quando ela entrou no quarto de John Wesley, tinha uma criança de joelho. No mesmo lugar, John Wesley dizia assim: faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Sabe qual é o nome da criança? Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos. E Deus está dizendo aqui essa noite: eu quero fazer de novo, eu quero fazer de novo, eu quero fazer de novo. Nessa noite Deus está dizendo: eu quero usar você poderosamente. Ei, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Existe alguém que pode fazer conversar com esse como Salvador nessa noite? Você que convidou pessoas, vá até ele nesse instante, vá até ela. Observe se quem está ao seu lado já declarou esse amor a Cristo Jesus. Convide-o nesse instante para vir até aqui à frente, colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. É urgente o chamado para o reino. É urgente o chamado de Cristo na tua vida nessa noite. Eu quero te convidar até aqui à frente para orar por você. Deus vai mudar a tua vida hoje como mudou a vida do Jadson. Deus vai te usar como usa o Jadson, como usa os músicos, como usa as irmãs. Deus vai mudar a tua vida nesta noite. Deus vai mudar a tua vida nesta noite. Venha colocar a mão no arado, porque nessa noite Deus vai mudar a tua vida. E eu te garanto, não olhe para trás e seja apto ao reino de Deus. Onde está a segunda vida para Jesus? Glória a Deus. Onde está a terceira vida para Jesus? Nessa noite, Deus ele quer mudar a tua vida. Nessa noite, Deus ele quer te deixar ao reino de Deus. Onde está a tua vida para Jesus nessa noite? Cadê você missionário? Cadê você missionária? Vá prazer que estão sendo apaixonados e que essa natureza e meus olhos serão encontrados. Porque o nosso Jesus é o Deus de liberdade, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que restaura, é o Deus que cura. Venha também orar onde está aquela pessoa nessa noite. Venha também orar e olhar para trás, porque você sabe ao reino do Senhor, ao reino de Cristo, o reino que é urgente, o reino que já chegou nesta hora. Não é para amanhã, não é para depois, é para hoje. É urgente, é urgente, é urgente. Venha correndo para o lado, porque Ele quer mudar a tua vida. Onde está a tua vida?
Ele quer te justificar, Ele quer te transformar nessa noite. Não pense que você é menor, ainda que você seja mais tímido neste ambiente, Deus vai te usar, porque é momento de colocar a mão no arado. Não olhe para trás, não olhe para os seus defeitos, não olhe para trás. Onde está a quinta vida que quer colocar a mão no arado? Onde está a quinta pessoa nessa noite? Não olhes para trás. Não olhes para trás. Não olhes para trás. Deus nunca abriu mão de você. Deus nunca abriu mão de você. Oh, aleluia. Eu já nem sei como é. Vem na glória! Deus salvando teu pai! Oh, aleluia! Júlio e Júlia, corram pra cá! Vem abraçar seu pai! Existe mais alguém que quer parar de olhar para trás? Existe mais alguém que quer parar de olhar para os seus defeitos, suas falhas? Existe mais alguém que quer colocar a mão no arado e dizer: Jesus, eu não tenho nada para te dar. A única coisa que eu te tenho a oferecer são os meus pecados. Mas tu tens poder para me perdoar, para lavar as minhas vestes, para purificar a minha vida. Venha pôr a mão no arado. Venha pôr a mão no arado. Não olhes para trás, não olhe para você mesmo. O alvo é Cristo, o olhar é para Cristo, é somente Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Érica, a sua família. Nome seja bem-vindo ao reino de Deus. Comece a falar. Você seja bem-vinda à família de Cristo. Gisete, nunca mais olhe para trás. Coloque a mão no arado e olhe para frente. Ei, nunca mais olha para trás. Coloca a mão no arado. Ele falou: homem, por que está demorando tanto? Os velhos acreditam, sabia? Ô, Michel, cadê a Michel? Tá por aí, Michel. Michel, ele não deu nenhum mata-leão no seu pra mim, a função. Glória a Deus. Nunca mais olhe para trás. Passou, o que passou, passou. Coloque a mão no arado e sinta-se apto para o reino. Porque é Cristo quem faz isso. Eu tenho certeza. Ainda dá tempo. Chegou mais uma vida para Jesus. Glória a Deus! Chorando, se derramando em lágrimas. Porque o mestre está com o arado dizendo: pega. Pega no arado, não olha para trás. Pega no arado e não olha mais para trás. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu vou perguntar mais uma vez: existe mais alguém para Jesus nessa noite? Patrícia, tira a mão do rosto para te ver. Larissa está aí, ou para trabalhar. Diga ela que amanhã foi com Jesus, manda um zap.
Porque ela colocou a mão no arado e não vai mais olhar para trás. Vocês que aceitaram Cristo Jesus, olhem para mim. Nesse instante eu peço que vocês repitam esta oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Espírito Santo, habita em mim. Espírito Santo, faz morada em mim. Eu te aceito como meu Deus e Salvador. Pai, nós te apresentamos essas vidas. Senhor, que tu escrevas o nome delas no livro da vida. Me perdoa, Senhor, porque na minha mente, presa ao tempo, eu falo desta forma, mas eu creio que desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi morto por essas vidas. O nome delas está escrito no livro da vida desde a eternidade, porque tu não erras. Tu não és o Deus que usa probabilidades para acertar. Tu és o Deus que não precisa da racionalidade, da matemática, nem da ciência para agir, porque tu criaste todas as coisas, és dono de tudo e do universo. Pai, recebe essas vidas, transforma essas vidas, muda essas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço agora que cada um de vocês que acompanhar os irmãos, peguem o nome completo, o telefone deles, já diga o horário do culto de amanhã, já diga que tem EBD, peguem os contatos e mandem pra gente. Porque eu nem sei contar, irmão. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas. Glória a Deus! Glória a Deus! 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidas. 8 vidas para a glória de Deus. 8 vidas para a glória de Deus. Giovanni Silva, Senhor, os irmãos, senta um pouquinho. Vocês recepcionem os irmãos que aceitaram Cristo.